Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal, do programa Mundo Vivo. Nós hoje estamos no túnel do tempo, retornando a Encantado, uma terra onde morei, convivi, progredi, aprendi muito profissionalmente e dei também minha contribuição de forma modesta. Retornando para falar com Gilson Conzatti, o filho do homem, o filho de Adroaldo Conzatti, uma lenda, um visionário, independente do que se rotule, um tocador de obras, porque Encantado tenho certeza disso. Eu um antes e um depois de Adroaldo Conzatti, seja na condição de vereador, seja na condição de chefe de executivo. Gilson, um prazer, depois de tantos anos, retornar a Encantado, para falarmos não só dessa obra em voga que toma conta hoje da mídia nacional e internacional, mas para falarmos de coisas lá de trás, porque tudo teve um começo, tudo teve uma continuidade e tudo tem realmente um projeto que hoje é magnífico, que é o Cristo. Prazer em ouvi-lo aqui na Rádio TV Liberal. Bom dia. Bom dia, Claucílio, bom dia aos amigos. Primeiro, uma satisfação grande te reencontrar, né? Depois de alguns anos aí, e nós tivemos uma parceria boa no passado, o Claucílio, que foi gerente boa, polêmica, da mas Rádio Encantado. Não, foi saudável, foi um aprendizado. Para mim, eu sempre digo isso, quem me ensinou muito, mesmo não tendo talvez a intenção de ensinar, foi o José Claucílio. Pelas entrevistas, pelo contato diário, pelas parcerias que fizemos, entre elas o Canto da Lagoa, que nós fizemos praticamente sozinhos, aquele primeiro Canto da Lagoa, que é um festival de música de Encantado, hoje muito bem avaliado no estado do Rio Grande do Sul, mas teve um começo. Então, para mim é uma satisfação. Esses dias, no meu Facebook, eu postei uma foto lá de 1994. Eu era vereador em Encantado, apresentei um projeto da sessão plenária do estudante. E aí, há poucos dias eu estava na imagem do Cristo, de Encantado, veio um rapaz falar comigo, ele já tem 3 filhos, disse: "Ó, Gilson, eu tenho uma foto contigo, talvez você não me conheça, mas eu tenho uma foto contigo na sessão do estudante que tu montou lá na Câmara de Vereadores." Eu disse: "Manda a foto." E aí a foto, tô o rapaz e o José Claucílio, né, na mesa principal da Câmara. Então são lembranças boas de alguém que fez história. Então o Claucílio, com a polêmica toda que naquele momento ele estava mais acelerado, hoje ele está calmo, está tranquilo, enriqueceu, né, por isso. Então agora, mas naquele momento era um momento bom, porque a gente sempre tinha surpresa na Rádio Encantado, a gente não sabia o que o Claucílio ia falar no outro dia no programa dele, então a gente estava sempre ligado. E Gilson, na verdade, se a gente fizer uma análise do pai Adroaldo Conzatti, do político Adroaldo Conzatti, lembro-me muito bem quando aqueles mais de 4.500 metros quadrados de área construída do centro administrativo viram polêmica, viram muita discussão, uma obra faraônica, uma obra que não vai atender às necessidades, vai sobrar, vai toda a cidade dentro do centro administrativo. São obras como essas que hoje fazem jus a um homem que realmente tinha uma visão futurista e atende à demanda da cidade, e até se for analisar já está obsoleto, mas era um homem que pensava no futuro. O centro administrativo foi uma obra polêmica, né? Muito polêmica. E é 6.000 metros de obra. Desculpe, errei por 1.500 metros. Para ter uma ideia, dentro do centro administrativo da Prefeitura de Encantado, centro administrativo municipal, existem 3 auditórios, um auditório para 650 pessoas, mais 2 de 150. Ali foi uma visão de futuro. E ele sempre dizia, até os últimos dias dele, eu não penso na próxima eleição, eu penso na próxima geração. Então ele sempre pensou muito, muito além do seu tempo.
E aquela obra realmente, ele foi chamado como mais ou menos essa que está surgindo agora aí, de louco. Na época era o Elefante Branco. O Elefante Branco, exatamente. Ah, o Elefante Branco não vai, é só para fazer obra. Eu lembro do meu pai e outro legado que ele deixou, foi as casas populares. Eu me lembro que no bairro Navegantes aqui, tinha a praia, né? Que ele transformou em bairro Navegantes. Não se fala mais na praia porque hoje, desde aquela época, as pessoas têm dignidade para morar lá. Eu lembro quando ele criou o Jardim do Trabalhador. Foi uma obra magnífica na época. Hein? E ele tinha recursos para 200 casas. Ele fez 600. Como que ele fez isso? Projeto mutirão. Cada cidadão do seu quarteirão ajudava o vizinho a construir a sua casa. A prefeitura dava material. 600, ele fez 400 a mais. Aquele projeto levou ele para a Coab, por exemplo, no governo Pedro Simão, um projeto inovador, economizando o recurso público e dando para a população resultado. Ou seja, cada um tem a sua casa própria, com a casa, né, com calçamento, com esgoto, com luz, com água, tudo perfeito. Um bairro, realmente, o Jardim do Trabalhador. E assim foram feitos outros aí. Então, se olhar a história do município de Encantado, Encantado tem 106 anos hoje. 70% do calçamento que foi feito por ele. Um prefeito e uma pessoa? Não. Ele conseguia puxar a comunidade, conseguia alavancar. Nos últimos 4 anos ele conseguiu fazer 210 mil metros de calçamento no município de Encantado. Então, se somar todos os prefeitos que passaram pela história da prefeitura de Encantado, não fizeram 30% do que ele fez. Então é visão, é alguém que pensava assim, vamos fazer para a sociedade porque nós vamos dar qualidade de vida para as pessoas. Dando qualidade de vida, elas vão querer ficar no município, vão querer ficar no seu bairro, vão querer valorizar o seu bairro. É sempre assim que ele foi pensando e foi construindo uma história de sucesso, mas sempre com uma palavra que ele nunca esqueceu: espírito público. O político que não tiver espírito público não merece ser político. O que é o espírito público? É pensar no coletivo e não individual. Eu sou político para prestar serviço para as pessoas, não para me beneficiar com o cargo que eu exerço. E ele agiu assim até os últimos dias, e com certeza a lembrança dele é fantástica aqui na cidade e vai ficar, e é isso que nos consola. E lembro muito bem, Gilson, que entre uma garrafa e outra, vamos criar um festival, disse o Adroaldo. Você secretário de turismo e eu seria o apresentador. Eu lembro que você fazia inscrição na hora, num caderno. Eu apresentava, os músicos tocavam, foi tudo improvisado. E aí o prefeito gostou tanto que foram 120, 130 participações, músicas todas elas, pessoas que não cantavam absolutamente nada. Era interpretação, né? Um festival de interpretação. Exatamente. E aí aquilo sem jurado, sem nada, com aplauso. Não, tinha jurado. Não, mas foi tudo meio improvisado no início. Meio num caderno a espiral, e aquilo foi tomando corpo, e o prefeito já pensou, o próximo vamos apresentar com tonéis, com um palco móvel dentro da lagoa, que foi criando, e o Canto da Lagoa depois virou um sucesso, virou uma coisa profissional, né, Gilson? Agora, sim, é um homem também que viu o futuro em explorar aquela natureza da Lagoa da Garibaldi. Sim, foi 2 objetivos: valorizar a cultura, e aí no primeiro Canto da Lagoa as pessoas... Foi um negócio fantástico. Nós buscamos até a experiência... Se contarmos lá, como nasceu, ninguém acredita. A experiência lá do Pecim, né? Do Geraldo Pecim. Saudoso Geraldo. E ele nos deu as dicas. Nós viemos aqui e fizemos um festival no sábado, mas a triagem, por exemplo, foi na hora, né? Era tudo escrito na hora. Lá. Na hora, e deu muita gente. Aquilo foi uma confusão, lá no... até hoje existe um pavilhãozinho. Aquele pavilhão lá. Então aquilo era muita gente. E aí, na entrega da premiação, o pai ele diz o seguinte,
o ano que vem vai ser um automóvel de prêmio para o primeiro lugar. Se empolgou. E aí, ao longo do tempo, as pessoas disseram, como automóvel? Ao longo do tempo, quando foi feita a apresentação dos vencedores desse festival, em frente à Casa de Cultura Pedro José Laúde, foi feita uma apresentação, enfim. Aí ele anunciou, dizendo, não é mais um automóvel, serão 2 automóveis o ano que vem de premiação. Um para o primeiro lugar do festival e um para o público. E aconteceu, foram 3 edições, que era 2 Fiat Uno, né? Um para o campeão do festival, melhor música, e outro para o público. E o público, e foi uma estratégia legal, porque naquela época não existia a lei de incentivo à cultura. Como que vai pagar um festival? Então ele fazia daquele carro que era para o público, fazia uma rifa, né? O ingresso valia o sorteio do automóvel e aquilo enchia e dava sucesso e pagava as contas de todo o festival, que foi um festival que realmente chamou a atenção até do Mercosul, né? Que vários artistas de outros países vieram para se apresentar no palco do Canto da Lagoa. E agora, para a gente chegar nessa conversa um pouco mais séria a respeito do projeto do Cristo. Nós vivemos hoje várias gerações de mimis. Tem a geração de cristal e a geração de ferro. Alguns não apostam na geração de cristal e outros também não acreditam mais na geração de ferro. E Adroaldo se encaixa na geração de ferro com mais de 80 anos, sonhando em fazer um projeto competindo com a maior estátua do Brasil, que é o Cristo Redentor. Como é que surgiu essa proposta do Adroaldo, com 80 anos, se candidatar, se reeleger e tocar um projeto dessa natureza que hoje ganha proporções internacionais? Primeiro, eu te digo assim, o que fazia ele ter esse vigor todo, eu acho que era essa vontade de fazer pelas pessoas. De fazer com que Encantar, uma cidade que ele não é natural, mas que Encantar se desenvolvesse. E ele dizia, e falou até num dos debates da eleição do ano passado, quando perguntaram qual é o teu sonho? Ele dizia, o meu sonho é ver uma cidade alegre, unida, desenvolvida e com uma população de 35 mil pessoas, sendo referência para o país e para o mundo. Essa é a frase que ele disse. E hoje, depois que ele se foi, né, nós vimos que esse pensamento de ser uma cidade unida, o Cristo uniu, hoje, né, no início não foi assim, e ela vai ser uma referência assim no mundo e no país, e também vai trazer pessoas para habitar e encantar, com qualidade de vida. Mas a história dele começou com o padre João Granzotto, que era de Guaporé também, e fez o Cristo lá, e esse padre deu a ideia para o pai lá em 2015. Chamaram ele lá na casa do Zenito Capitães, nós temos uma ideia, prefeito. Prefeito não, ele era vereador na época. Precisamos de alguém que lidere uma obra. O pai ouviu e não disse nada, simplesmente ouviu. Que era o estilo dele, ele não respondia, ele ficava, vamos ver e tal. Depois veio o Antenor Gonzatti e o Tallini conversar com ele também para, precisamos fazer uma imagem de Cristo aqui, nós queremos ajudar, nós queremos fazer aqui no Santo Agostinho. Tá, passou também. Na eleição de 2016, o pai foi visitar algumas pessoas e na Rua do Imigrante, próximo ao Parque João Batista Marquese, tem um empresário, o Gigi Motos, e ao lado o Radaene. Eles eram proprietários, juntamente com uma família Tallini, do Mar Eterno no Morro das Antenas, lá próximo da Lagoa de Garibaldi. E aí eles eram, prefeito não, Gonzatti, só o senhor vai conseguir fazer essa obra aí. E o interessante, o pai ficou pensando, também não falou nada naquele momento, mas foi no vizinho e disse, eu fui quinta-feira ver aquelas terras lá para fazer a obra do Cristo. E aí voltou no outro dia, vocês são parceiros mesmo, vocês doam essa terra, posso lançar? E lançou na campanha isso aí. Vou fazer o maior Cristo do Brasil.
E fez, só que virou uma confusão. As pessoas, inclusive o candidato adversário fez panfleto e outras pessoas, o WhatsApp era uma loucura, fazia o Cris com a cabeça do Consati, dizendo que era uma promessa eleitoreira, que não tinha como fazer, que ele era maluco, estava enganando as pessoas. E ele ganhou a eleição, com um vice evangélico. E tanto que naquele momento eu saí de Iraí e eu ouvi aquilo de, meu Deus, o que ele está inventando? Eu vim para cá e nós criamos um evento evangélico para dar um contraponto até na questão política naquele momento. Dá uma calmaria. E aí fizemos o encontro gospel, né? Já vai ter a imagem do Cristo, mas também vamos ter um encontro gospel. Foi feito em 2018, 2017, enfim. E a partir daí ele foi trabalhando. Ele sempre pensou nessa obra do Cristo, mas ele primeiro conseguiu a doação realmente formal, e a partir da doação que aconteceu a assinatura no dia 6 de março de 2019, ele chamou um engenheiro, chamou a Ana da prefeitura, que chamou o Bastiani, o Marcos Bastiani de Mussum, que fez o projeto, e no dia 19 de março de 2019, ele chamou algumas pessoas da comunidade, para participar da associação, para criar a Associação Amigos do Cristo. Qual que era a ideia? Que essa associação, ela seria a que iria angariar os recursos para a obra. Mas já apresentou o projeto no dia. As pessoas foram para a reunião, mas já vendo como que ia ser o Cristo. Claro que se modificou, depois se colocou o elevador, que não tinha essa proposta inicial. Mas então ele fez tudo pensado. Tenho a terra, agora eu posso trabalhar. E a partir de 2019 se começou o projeto. Ele foi o primeiro doador de recursos, a fundação praticamente foi com o dinheiro que ele doou. E depois se buscou alguns parceiros aí, mas não decolou muito. Ficou. Aí veio a pandemia. A obra foi paralisada uns 6 meses até para dar um tempo para a pandemia. E nesse meio tempo nós fizemos um financiamento no Sicredi de R$1,5 milhão em 9 pessoas, entre eles eu e o pai, né, nessas 9 pessoas, a Ilani do escritório Consati. Então nós estávamos envolvidos em 3, entre 9 pessoas, nós, do nosso grupo, tinha 3 pessoas, tem 3 pessoas, nós somos. E aí se tocou a obra. E tocou a obra, eu sei que ele cobrava da Associação do Cristo, por que não vai? Até um dia eu lembro que eu estava almoçando com ele, estava o Pelé, que é o presidente da associação. De... Fique bem claro, essa obra não é pública. Não tem nenhum recurso público. Esse recurso... Ela vive de participação, de doação de empresários e de doação de pessoas anônimas. No primeiro momento foi doações, tá? E nós temos um livrinho que se anota todas as doações. Depois se buscou parceiros, né? E no segundo momento agora nós fizemos uma doação espontânea, que a gente chama, que concorre a uma caminhonete S10 2021, uma LTZ, valor de 230 mil essa caminhonete. Uma espécie de rifa legalizada. Digamos que é uma doação que vai concorrer a um prêmio. Entre amigos, Para ter uma ideia, dessa proposta, e que eu sou um dos responsáveis pela distribuição desses números, tem 130 mil, tinha 140 semana passada, tem menos agora, para terminar os 2 milhões de arrecadação. Para que vai ser isso? Para tocar a obra, para pagar a parte do empréstimo e para terminar a obra com o elevador, enfim. Por quê? Porque nós vamos precisar mais depois, e aí é outra situação. Vamos terminar a estrutura toda com o recurso da sociedade. Tem gente que doa pelo Pix R$2, R$5, R$10, mas o legal de tudo hoje é que as pessoas entenderam o espírito da obra, que é, sim, uma obra religiosa, é uma imagem de Cristo, e também algumas pessoas já estão vendo o lado comercial. Por quê? Porque Encantado deverá ter, e aí, entre Aguaporé, entre os municípios todos da volta, que vão se beneficiar com essa imagem de Cristo, a Embratur fala que Encantado deverá ter... os produtos periféricos, né? Claro, e vai ter.
e que Encantado vai ter 100 mil pessoas mês visitando o Cristo Protetor. Então tem que estruturar a cidade, preparar a cidade, mas ainda na obra. Aí vamos concluir a estrutura dela, a estátua vai estar pronta sem nenhum recurso público. O entorno da obra, aí vai entrar recurso público. E nisso nós fomos a Brasília, junto com o prefeito Jonas e mais o Rafael Fontana e os prefeitos da região. Para quê? Para buscar recursos em Brasília. Foi acenado pelo Ministério do Turismo, através do ministro Onyx Lorenzoni, que deu uma força muito grande, e também o presidente, de que iriam repassar para a obra os recursos, que é 4,5 milhões de reais para fazer o entorno. Depois, no futuro, nós temos um projeto para fazer a Via Sacra, que em cima, em frente ao Cristo, é uma subida de 800 metros, os proprietários já estão cedendo aquele espaço para fazer a escadaria, enfim. Tem uma série de outras estradas, melhorar, fazer a pista, a ciclovia até lá em cima, desde aqui do parque, então dá uns 6, 7 quilômetros. O governo do estado deverá fazer um convênio com o município para asfaltar da Lagoa da Garibaldi até o Cristo. O prefeito Jonas já está visualizando para continuar a estrada, para não retornar, porque é muito curta, não é larga, né? Estreita, para continuar a estrada para a linha Anitta, ou seja, a saída vai sair, as pessoas vão cair lá no Jacarezinho. Então, tem uma série de ações ainda para se fazer, mas o legal de tudo, depois de 6 de abril, Encantado só tinha um restaurante abrindo aos domingos. Depois, no segundo domingo, já abriu 3. Depois já abriu 4 e hoje tem 6. Movimenta a cadeia produtiva, né? Tem restaurante que já foi inaugurado. Teve uma loja que eu recebi um áudio de um neto, de um filho de um proprietário de uma loja, dizendo assim, ó, tendo uma brincadeira, ele está dizendo: esse Adroaldo é um rei, se tirar, roubar a cabeça do Cristo, botar a cabeça dele, pode botar, porque a nossa loja, em fim de semana, está vendendo para as pessoas que não iam vender, são pessoas de fora que estão vindo e já estão comprando, então é no comércio, é o posto de gasolina, é a alimentação, é o artesanato, enfim, é um turismo, sim, e a gente vê aí em torno de 5 mil pessoas por final de semana em Encantado. Hoje, para ter uma ideia, na semana passada, retrasada, na visita guiada, que foi lançada há 2 semanas, pagaram ingresso 1.100 pessoas na primeira semana, semana passada 900 pessoas, para visitar a obra. Quer dizer, não está concluído, mas para chegar na frente do Cristo, que tem a cabeça e os braços, mas falta toda a estrutura ainda, toda a vestimenta dele. E as pessoas já estão vindo de várias regiões.